falar porque, você veio aqui, né, lhe indicaram para você falar sobre afrofuturismo. Então, Amo. eu já escuto muito termo, não sei se eu me encaixo nesse termo, porque eu não sei nada. Então vamos falar sobre afrofuturismo. Massa. Então, menina, assim, o afrofuturismo entrou na minha vida também dessa mesma forma. Eu me formei em 2021. É tanto, a minha formatura foi assim, teve a minha formatura, no outro dia fechou tudo, um lockdown. E aí eu estava morando sozinha na época, e aí eu fiquei pensando, né, tem que fazer alguma coisa para ocupar minha cabeça. E aí fui, além de eu estava trabalhando na época, mais remoto, sempre gostei muito de estudar, de ler, enfim, aí vi que estava aberto o o mestrado em antropologia, a seleção para mestrado em antropologia, aí resolvi, digo, vou me jogar, por que não? E aí comecei o mestrado em antropologia. Só que eu estava fazendo sobre um outro tema, era epistemicídio na academia, era um tema assim, outra coisa. Só que é isso, pandemia, tava todo mundo meio triste, todo mundo meio dark, né, aquela coisa. E aí pesquisar epistemicídio foi me deixando triste, sabe? E eu comecei a ir abandonando a pesquisa, assim, foi ficando, não quero mais falar sobre epistemicídio, apesar de ser uma coisa importante, assim, já tem muito trabalho produzido. E era isso, tipo, tava me deixando triste. E aí eu comecei a procrastinar a pesquisa. Nessa de procrastinar a pesquisa, estava assistindo uma série documental no Netflix, chamado, acho que é Afronta, agora uma coisa assim, ou é Afronte, uma coisa assim. Que falava basicamente sobre, inclusive indico, eu não sei se ainda tá no catálogo da Netflix, mas é uma série muito boa, com vários personagens, assim, de diversos. Tem a Tati Tracy, Carol Conká e várias outras personalidades que trabalham com esse tema do afuturismo, né? E aí eu fiquei, caramba, que coisa legal, que tema massa, assim. Porque casa justamente com isso, com a gente pensar possibilidades, com a gente criar universos, né, diferentes do que aqueles do que a gente está acostumado a lidar. E aí eu me interessei, achei que tema massa, interessante, que é uma coisa que você busca a orientação do seu passado para pensar no seu futuro, porque nada pode se perder, né? Você não pode se perder de si, enfim, uma série de coisas. E aí eu enveredei por esse caminho. Enlouqueci com esse tema. Eu lembro que quando eu descobri, assim, assisti a série toda num dia só, assim, assisti tudo. E aí já fui assistindo e anotando e pesquisando coisas e vendo referências e pesquisa bibliográfica. E aí já mandei pro meu orientador, perguntando para ele se eu podia mudar o tema. Aí ele, me faça um memorial descritivo porque você quer mudar esse tema e se eu aceitar, se eu gostar, a gente muda. E aí ele aceitou. Eu mudei e embarquei de cabeça no afrofuturismo. E aí é basicamente isso. O afrofuturismo é muita coisa, na real. Eu costumo descrever ele como um guarda-chuvão, assim, sabe? É um grande guarda-chuva que agasalha muitos temas embaixo dele. Mas, assim, enquanto conceito, surgiu na década de 80, num contexto estadunidense, assim, a partir de uma entrevista com dois musicistas, artistas estadunidenses, quando um jornalista chamado Mark Derry perguntou a essa atriz, a Tricia Troyce e, enfim, alguns artistas assim sobre a ausência de pessoas negras, escritores negros na ficção científica. Porque começou na real assim, né, enquanto termo, é, enquanto um movimento assim, foi cunhado a partir de 80, mas nessa perspectiva do sci-fi, né, da ficção científica, das produções de ficção científica, tanto na literatura quanto em filmes. E aí, só que assim, na realidade, isso é muito debatido entre os estudiosos do futurismo e entre os afrofuturistas, pessoas que se identificam como afrofuturista, porque na realidade é aquela coisa, né? Porque o nome que foi cunhado só em 80, que ele só nasceu em 80. Na realidade, tem um artista chamado Sun Ra, que é de muito anterior a 80, né? Que já fazia um trabalho assim, pensando nessa mudança de perspectiva de narrativa mesmo, sobre a narrativa do negro, assim,
da pessoa, do sujeito negro, da pessoa negra, ser o protagonista da própria narrativa. De que a própria pessoa preta tem que ter o controle da sua narrativa e de quem ele é e de quem ele deseja ser no mundo. E aí Sanha já trazia, assim, nas músicas dele, e nas vestimentas, e na estética, e nos videoclipes, essa ideia de que não existe lugar seguro para um homem preto nesse mundo. E aí ele tinha lá as viagens dele e dizia que, nas letras dele, que a gente teria que retornar a Saturno, que era onde seria o planeta originário de pessoas como nós, né? Na filosofia dele, mas aí é tudo uma coisa, uma alusão, assim, ao voltar à sua origem, sabe? E aí ele já usava signos queméticos, já usava a ficção científica na arte dele, a partir das músicas e dos visuais que ele trazia. E aí isso foi se difundindo, né, com o tempo, foi se difundindo, só que não tinha tanta força, era um tema que não tinha tanta visibilidade, na realidade, assim, no mainstream, porque, né, era uma coisa muito mais voltada para a ficção científica e para a produção da literatura, assim, da ficção científica. Só que aí, depois de Pantera Negra, tudo mudou, né? Porque Pantera Negra veio com essa pegada, né? Com essa estética bem descaradamente afrofuturismo. E aí as pessoas começaram a produzir, a pesquisar, a procurar. Mas, assim, o afrofuturismo em si, acho que todos os afrofuturistas que eu conversei aqui, tanto aqui em Sergipe quanto de São Paulo e tudo mais, para fazer o mestrado, falaram uma coisa repetidamente, assim, de que eu era afrofuturista e não sabia. Mas por quê? É porque é justamente isso, assim, toda vez que você faz um exercício de se deslocar no tempo, de tanto para frente quanto para trás, de pensar o tempo de uma forma circular, né, que é uma coisa que, como o Nego Bispo diz, né, é início, meio, início de novo, que as coisas não têm fim, não tem uma coisa que, tipo, acaba e nunca mais vai existir, as coisas são cíclicas. E então, quando você faz esse exercício de se projetar, tanto para o futuro quanto para o passado, porque assim, você vai buscar nas suas referências, nas suas raízes, vai procurar raízes comuns da sua existência, e para reafirmar de que você não é aquilo de que o Ocidente diz, você não é só aquilo, que você não tem só aquela perspectiva de viver na miserabilidade, de estatísticas de morte, de morrer uma população que morre cedo. Então, assim, o afrofuturismo vem para justamente pensar o futuro da população negra, sabe? É fazer esse exercício de que sim, que temos um futuro, queremos um futuro, e um futuro que nós mesmos vamos construir, e nós mesmos vamos falar sobre eles, então construir possibilidades. O afuturismo fala basicamente sobre isso. Só que aí, com alguns elementos específicos para que se configure afuturismo, porque se uma coisa é tudo, no final é nada, né? Então, assim, alguns eixos que precisam ser observados, assim, para quando se pensa sobre o afuturismo, né? Que é justamente essa narrativa de centralidade negra, né? Tipo, o afrofuturismo é feito por, com, entre, para pessoas negras. O protagonismo é negro, ainda que haja pessoas não negras se identificando com o afuturismo, trabalhando com o afuturismo, mas para que, no sentido literal da palavra, ou do como o movimento se propõe, que haja o protagonismo de pessoas pretas contando a sua própria história. E aí, tanto a sua história presente, quanto a sua história do passado, dos seus ancestrais, essa busca é, por uma origem, né? Porque muitos, depois é um fenômeno da diáspora, assim, também, né? E os apagamentos, os silenciamentos. Muita gente na diáspora não sabe. Por exemplo, a história da minha vida e da minha família começa com a minha avó, assim. Eu não sei nada que veio antes da minha avó. E minha avó era uma mulher muito fechada, assim, então não falava muito sobre as coisas da vida dela e nem de quem veio antes dela. Então, para quem não tem uma origem, por exemplo, eu sei que meu tataravô, meu bisavô, não sei o que, veio da lá da Holanda, da Itália, não sei de onde, a gente precisa trazer um elemento comum para que nos referencie no mundo, né? O afrofuturismo permite isso, assim, permite que você busque referências de pessoas como você. E aí, se a gente for pensar nessa perspectiva, tem muita coisa que é afrofuturista. O candomblé é afrofuturista. Tudo que contrapõe a uma narrativa imposta, porque, por exemplo, o candomblé é uma forma de vida, um sistema civilizatório diferente daquilo que se tem no Ocidente. Da proposta do que o Ocidente criou, né? Tipo, para a população negra, que era de ser escravizado, morrer,
a exaustão e nada prosperar na relação da população negra. Tem até eu gosto muito da música de Edson Gomes, que quando ele fala que eles queriam tudo só de azul, né, só de azul, só de azul, só de azul, é justamente assim, de que o plano para nós foi que a gente morresse, né, era literalmente um plano do Estado, né, de um plano que até hoje está aí, né, em voga, não acabou. As ferramentas coloniais, elas se adaptam, né, então a gente Eles também tem que criar queriam as nossas tecnologias ancestrais, assim, como que nos eles permita queriam. nos livrar dessas amarras Eles coloniais, né, o afrofuturismo é uma delas. Justamente porque quando a gente se contrapõe àquela ideia que é posta de que, olha, você tá fadado a nascer, morrer nesse mesmo lugar que você tem, nessa população de escassez, na morte os jovens com 23 anos, mortalidade absurda. Então, assim, quando a gente diz, não, eu não vou morrer cedo, eu vou morrer velho, eu procuro, os meus velhos são importantes, né? Assim, as pessoas idosas são importantes na minha construção, são importantes para Deixa mim. eu botar o negócio pra lá. E aí, o afrofuturismo vem daí, assim, sabe? De realmente a gente construir uma narrativa que nos coloque em um local de centralidade, de protagonismo, e que faça a gente pensar em outras formas de vida, que faça a gente construir outros futuros possíveis, que faça a gente imaginar outras realidades, assim, de pertencimento mesmo. Então, existe muita coisa afrofuturista sem ser cunhado com esse nome, assim. Tudo que remete a uma possibilidade de vida e não de morte, eu leio como afrofuturista. Massa, massa. E essa parada do afrofuturismo, tem a ver com a origem que vem. Eu achava que tinha a ver com a origem de aquilombamento, com essas paradas que vêm Tem do também, negro. porque, assim, é como eu disse, o afrofuturismo é feito com, para, por, entre pessoas negras, né? Para falar a própria história, para contar a própria história, para fazer a própria narrativa, para contrapor narrativas que são impostas pela colonialidade, e, enfim. É, a partir disso, é justamente isso. É sobre encontrar o seu quilombo, né? Tipo, sobre fazer o seu quilombo, sobre pensar sobre tudo que lhe compõe, sabe? Porque também o afrofuturismo fala muito sobre interseccionalidade, né? Sobre tudo, sobre essas encruzilhadas que compõem uma pessoa negra na diáspora, entende? Porque nós somos muitos, né? Uma pessoa negra não, várias as pessoas negras na diáspora, né? As pessoas não brancas na realidade. Porque afrofuturismo não é só por pessoas negras também, tem pessoas originárias, indígenas que também falam sobre o afrofuturismo e fazem afrofuturismo, enfim. É um conceito muito amplo e que ainda está sendo trabalhado e que ainda está sendo. É um movimento em andamento. Então não tem como a gente colocar numa caixinha mesmo, sabe? Tem como a gente entender algumas coisas que caracterizam como afrofuturismo. E aí, depende do que você esteja trabalhando. Porque dá para ser afrofuturista na música, dá para ser afrofuturista na moda, dá para escrever afrofuturista na literatura, dá para ser afrofuturista no seu modo de vida, né? Que quando você se movimenta no sentido de construir esses aquilombamentos e de construir esses espaços de modificação da nossa narrativa, eu acredito que o afrofuturismo esteja ali, sabe? Está trabalhando ali na cabeça daquelas pessoas e estão construindo narrativas diferentes, entendeu? Então, passa muito por aí mesmo. Da hora, da hora. Então, pra galera ficar mais entendida e simplificar, afrofuturismo é um jeito de se vestir, é um jeito de fazer suas coisas, é uma forma como eu posso falar, um jeito de viver, é um jeito de fazer tudo. Como assim? Me explica aí de uma forma simples pra galera entender, pra ter, eu sei que não é, você explicou que não é limitável, né? Mas deve ter alguma forma simples de explicar essa questão. É basicamente isso, assim. Eu acho que passa por isso também, assim. O afrofuturismo vai muito. E é isso que mais me encanta, assim. É muito do como você
utiliza o afrofuturismo na sua vida, assim. Porque, eu mesmo me considero eu utilizo o afrofuturismo no meu modo de pensar, né, no meu modo de existir mesmo. De que eu geralmente não sou moldável em caixinhas. Eu procuro sempre que eu me vejo engessada, quem gosta de estrutura é gesso, sempre que eu me vejo engessada, eu: "Opa, tenho que modificar aqui, né, eu sou fluida, eu sou vento, eu sou água". Então, eu uso o afrofuturismo na minha forma de pensar mesmo, formar meus projetos, de formar minhas articulações com as pessoas com quem eu convivo, enfim. Mas tem muitas formas de fazer afrofuturismo. Tem fazer afrofuturismo na arte visual, dá para fazer afrofuturismo no cinema, dá para fazer afrofuturismo nas pesquisas, sabe? Dá para fazer afrofuturismo nas conversas, podcasts. A capoeira é afrofuturista, sabe? Então, assim, Edson Gomes é afrofuturista, Jaque Barroso é afrofuturista, Marvin é afrofuturista, eh, Pardal é futurista, sabe. Então, assim, quando você observa o trabalho dessas pessoas, você vê uma coisa em comum, é basicamente o controle da própria narrativa, sabe. É a retomada da própria narrativa, é a busca pela ancestralidade. Ancestralidade uma característica muito forte, muito importante para o afrofuturismo, porque é uma categoria que fala justamente de você olhar para trás, né. É daí que as pessoas utilizam o Sankofa como um símbolo afrofuturista também, porque é o movimento de você olhar para sua caminhada, ou para a caminhada do seu povo, ou para a caminhada de pessoas que parecem mais com você do que outro tipo de vivência no mundo, e que, tipo, te coloca em caminhos que sejam mais, como é que eu posso falar? Fortaleçam quem você é. Sabe. Então, por exemplo, se eu trabalho com moda, eu vou ser afrofuturista na moda, Bianca, afrofuturista pra caralho, sabe. Então, porque assim, ela trabalha com, populações periféricas, né, ela reinventa a moda, ela reinventa as peças, então assim, ela projeta um futuro melhor, onde tenha menos poluição, onde tenha um consumo consciente, e isso é uma forma afrofuturista de pensar. Porque ela pensa sobre um contexto onde a população periférica tenha, uma autonomia no vestir. Isso é um pensamento futurista, sabe. Então, quando você constrói qualquer coisa que se desloca no espaço-tempo para você ter experiências tanto do passado quanto do futuro, quando você projeta o seu futuro, mas numa numa caminhada onde você está buscando a consciência do que você está fazendo, quando você busca referências no que você tá fazendo, com pessoas que têm uma caminhada, assim, que lastreada na ancestralidade, em corpos negros, em uma experiência dos mais velhos, você se nortear pelos seus mais velhos é uma coisa totalmente futurista. Então, se você por isso que eu digo a capoeira é futurista, por quê? Porque tudo que tem um mestre pressupõe, que você precisa ouvir o quem veio antes para você ser um mestre depois, né. Quando a gente, tanto como é, assim, na capoeira quanto é no Muay Thai, por exemplo, ou em tudo que precise ser conduzido por alguém para que você se torne alguém também, é uma lógica afrofuturista, entendeu? Então, por isso que é uma coisa muito ampla. É por isso que eu penso no afrofuturismo mesmo como um guarda-chuva que tem muita gente embaixo. E aí cada um utiliza o afrofuturismo da forma como lhe apetece, porque o afrofuturismo fala sobre você no mundo e sobre o coletivo que você pode fazer, sobre você estar no controle da narrativa, você buscar as suas referências, você fazer as suas pesquisas, você buscar um local de onde você deve partir, sabe? Para procurar um futuro que seja melhor para você. Então, por exemplo, se você é um jovem negro na periferia e eh, busca a sua ancestralidade e se norteia em um pensamento, por exemplo, que ele tire da perspectiva que você vai morrer com 23 anos, você já está buscando uma outra narrativa.
Você já está buscando um outro caminho. E você buscar um outro caminho para construir um caminho de onde, não, eu vou viver muitos anos, sabe? A minha forma, isso já é uma forma política de se posicionar a futurista, entendeu? Então, por exemplo, se você pensa, o que é que o sistema quer para nós? Quer que a gente morra. Foi um plano. Foi não, é um plano. Que a gente morra, que a gente não vingue nessa terra, que a gente não ocupe os espaços. Então, quando você diz, não, eu vou ocupar o espaço sim, porque veio alguém antes de mim que disse que esse caminho era possível. E eu quero que esse caminho seja possível através de mim, para quem vier no futuro perceba que o meu caminho foi possível e é possível para ele também. Então, isso é ser afrofuturista. Isso é trabalhar com a forma futurista. Mas, assim, se você vai pensar sobre o futurismo no contexto, sei lá, visual, tem elementos que. Tudo que remeta a futuro, tudo que remeta a passado. Então, se você vai fazer um look e bota um monte de búzios, mas também usa. Jaque Barroso, quer saber o que é um look futurista? Veja a página de Jaque Barroso. Ela é muito futurista tipo, na vestimenta dela. Assim. Então, você percebe que no dia a dia dela, ela se veste de forma afrofuturista. Nos trabalhos dela, ela faz uma coisa afrofuturismo nessa pegada de pensar o tecnológico. A futurismo fala também sobre tecnologia. E aí, veja que coisa massa. Quando você pensa em uma tecnologia afrofuturista, você pensa em Ogum. E aí, quando você pensa em Ogum, você pensa que tecnologia não é só computador e celular. Você pensa que tecnologia é qualquer coisa que você transforme para uma utilização de um bem comum ou próprio. Qualquer coisa que você pega e que pode se utilizar como ferramenta é uma tecnologia. Qualquer coisa que você tem formas de uma sapiência assim para você sobreviver é uma tecnologia ancestral. Então, quer ver uma coisa? Minha mãe fala muito isso. Ó. Minha mãe fala muito assim: menina, você vai sair de casa assim toda desarrumada. Sair de casa toda desarrumada não é uma opção. Sair de casa sem documento. Você vai sair de casa sem documento. Isso é uma tecnologia ancestral que as mulheres negras criaram para proteger seus filhos. Mas que vem de um local onde, por exemplo, existia uma época no Brasil colonial onde boa parte da economia era sustentada a partir das pessoas escravizadas de ganho, né? Que as pessoas eram quem tinha é branco e pode ter escravos, comprava os escravos para que aquela pessoa trabalhasse para você. E eu vivia a charlas. Tenho escravos, boto um monte de gente para trabalhar para mim. E aí, veja, você vai fazer o que você quiser. Se vire na cidade, você vai trabalhar e vai me dar por semana tal quantia. E isso permitiu que muitas mulheres, muitos homens também, fossem aos centros das cidades e trabalhassem e sustentassem aquela cidade inteira, porque toda a mão de obra era negra. Então, assim, essas pessoas iam lá, pagavam os seus soldos, né, aos seus senhores, mas também o que sobrava foi uma possibilidade, foi onde muitas mulheres negras libertou muitas pessoas de nós. Muitas mulheres negras compraram alforrias a partir desse trabalho. E isso é uma tecnologia ancestral. Isso é uma tecnologia de sobrevivência do nosso povo. Por causa do trabalho dessas mulheres é que muita gente se libertou. Candomblé é uma tecnologia ancestral de sobrevivência, de outro modo de viver no mundo. Quem já foi em um candomblé pode perceber que é tudo acontece por uma outra matriz. Assim, desde o momento que você chega até o momento que você vai embora, o xirê acontece na ordem anti-horária, sabe? Então, assim, são tecnologias que a gente vai criando para ter formas de viver no mundo, apesar de tecnologias coloniais que querem que a gente morra, que a gente padeça, entendeu? Então, o afrofuturismo é só um nome que foi cunhado e cunhado por um branco, inclusive, porque Mark Derry é branco. E então, assim, é uma terminologia muito discutida entre afrofuturistas e entre teóricos, e tem muita coisa que se produz em relação ao futurismo. Tem o afropessimismo, que já é um outro movimento, mas que conversa com o afrofuturismo, que fala que tipo, as perspectivas negativas, as coisas ruins estão sempre aí e que não tem como a gente ficar feliz ou pensar em perspectivas de futuro. Eu não sou muito por essa linha. Eu vou mais por essa linha do afrofuturismo, porque se não houvesse pessoas que pensassem de forma afrofuturista
nós não estaríamos aqui. Porque, literalmente, o projeto era que em 100 anos, o que se apostava no Brasil colonial, e quando aboliu a escravidão, ótimo, maravilha, aboliu a escravidão, pensava-se que em 100, o que é que a gente vai fazer com essa ruma de gente negra na cidade? Porque em Salvador mesmo a população era 90% negra, no Brasil colonial. Então era um contingente de população negra e indígena, nem tanto porque teve muita morte, assim, né, enfim, né? Mas majoritariamente preta, né? E o que é que a gente vai fazer com essa ruma de preto que veio para cá? E aí não foi à toa que o Brasil colônia e a República depois, né, trouxeram as pessoas brancas em massa, assim, né, os italianos, os holandeses, para ocupar esse trabalho que era massivamente feito pela população negra, né? E aí, assim, eles pensavam, assim como o Edson Gomes fala, eles queriam um mundo só de azul, eu interpreto como de olhos azuis, né? Eles imaginavam que em 100 anos era o que tinha a perspectiva, que em 100 anos ia acabar o povo preto no mundo, no Brasil, né? Porque Porque ia. eles se sentiam como uma raça superior, né? Porque justamente eles acreditavam que o gene da população negra, quando fosse sendo misturada com a população branca, ia se diluir e a gente ia deixar de existir. E aí não contava que a gente não, que não seria assim, né? E que a gente resistiria. E o afrofuturismo é isso, é mais uma ferramenta sabe, mais uma tecnologia ancestral, só que agora na nossa época, né? Porque, como eu disse antes, as tecnologias coloniais se adaptam, as tecnologias ancestrais também se adaptam. Cada povo, cada época vai lidar com as ferramentas e com as tecnologias que tem a sua época, né? E a gente está lidando com um aparato tecnológico gigantesco. Então, agora o afrofuturismo conversa muito com isso, assim, com a tecnologia. O Vibranium, por exemplo, é uma alusão muito, muito boa a uma tecnologia afrofuturista, porque é uma coisa que está na base da história do Pantera Negra, né? E, enfim. Mas é basicamente isso, assim. O afrofuturismo é muita coisa. E aí tem muitas formas de você manifestar o afrofuturismo no mundo, sabe? De você demonstrar o afrofuturismo. Tem muita, muita forma de fazer. Na música, na escrita, no cinema, sabe? Na televisão, na capoeira, em escritos. Tem muita forma. É muito mais sobre como você se posiciona e sobre as coisas que te atravessam. E aí, por isso que a interseccionalidade é importante, porque cada pessoa parte de um lugar, né? Apesar de nós estarmos todos na periferia, eu tenho uma história, você tem outra história, a Marvin tem outra história, as mulheres têm outra, mulher negra tem outra história, as pessoas que têm deficiência têm outra história, cada um parte de um lugar social, né? E aí, o afrofuturismo pesa muito por isso, pela sua própria narrativa. O que é que você pode fazer da sua própria narrativa para construir possibilidades de futuro? Trazendo a sua ancestralidade, buscando a sua ancestralidade, se referenciando, porque a partir do momento que a gente sabe de onde a gente saiu, quando alguém diz alguma coisa sobre você, aquilo tanto faz, porque você sabe quem você sabe de onde você veio. Então, por exemplo, quando eles dizem ou diziam, né, e dizem ainda muito, que a população preta não tem capacidade para estar em certos lugares, e etc e tal, aí a gente vai e resgata na nossa história que nós temos civilizações inteiras construídas de forma muito sublime por pessoas negras. Que Kemet, que é o berço da civilização, foi criada por pessoas negras, né? Os núbios estão aí muito o berço da civilização. Então, assim, e que essas populações já criavam tecnologias há muito tempo antes de Cristo, sabe? Já criavam tecnologias que são utilizadas até hoje. A matemática, a álgebra, né, foi criada por pessoa negra, a filosofia, no Ocidente, a gente conhece filosofia só como a filosofia ocidental, mas quem criou a filosofia foram as populações negras, foi em Kemet, os ocidentais foram beber da fonte de Kemet. Então, o afrofuturismo lhe permite resgatar essas informações. Entende? Tipo, resgatar esse berço civilizatório. E você, por mais. Uma pessoa que nem eu, por exemplo, que não sabe de onde saiu a minha família, hoje já tem, né, a possibilidade de você fazer um exame de DNA e descobrir os países que você tem, a sua família tem. Mas para quem não tem, é uma possibilidade de você ter um referencial comum que lhe engrandeça. Assim como é o candomblé. O que é o candomblé? É uma possibilidade de você ter uma família, né? Foi criada para isso, para unir forças em uma população, em uma condição onde a realidade eram as pessoas negras viver fugindo, né, dos seus cativeiros. O candomblé
assim como os quilombos, são possibilidades de você ter uma família. Por isso que a gente se chama de mãe, irmão, dentro do candomblé, porque nós somos realmente mãe, pai, irmão, sabe? Quando a gente tem vínculos familiares e aquilo, quando a gente faz o santo, eu sou Oiadenã hoje, porque Xangô me deu esse nome. Então, quando ele me dá um nome, ele diz que eu faço parte daquela comunidade, que a minha ancestralidade iorubá está viva, entendeu? Então, assim, hoje eu sei que independente de onde tenham saído meus ancestrais, eu sou uma pessoa que descende da Yorubalândia, que eu sou de Yorubá, eu sou do povo banto, porque a gente cultua isso, porque a gente aprende isso, porque a gente recebe essas informações que vieram de povos que vieram muito de antes. Entende? Então, candomblé também é afrofuturista, quilombo são afrofuturistas, capoeira é afrofuturista, tudo que contrapõe as expectativas de morte e apagamento, eu leio como afrofuturista, mas aí tem pessoas que pensam diferente, tem pessoas que acham que tem que delimitar, e aí é isso. São teorias, né? Teorias são feitas para que a gente realmente converse em cima, elabore em cima e adapte e transforme no tempo, né? Massa, massa. Então, ao meu entender, eu que também estudo, sou instrutor de capoeira, eu estudo a história do Brasil, né? Que eu estudo a história da capoeira, a história do Brasil. Então, ao meu entender, afrofuturismo, ele é uma forma de libertação dessa diáspora sistemática que até hoje vive na tentativa de apagamento de povos que não são eurocêntricos. Basicamente. É isso. E como você falou, até as questões dos nomes, né? Se a gente colocar numa base histórica, a gente vai ver que vários nomes eles são colocados de uma forma como um estereótipo mesmo. É. A gente com a nossa com a nossa inteligência, a gente consegue usar da tentativa de ridicularizar para chegar, não é o caso dessa parte, da tentativa de ridicularizar ou de criminalizar, a gente consegue extrair e tirar o melhor. No caso, na capoeira foi dada, o nome capoeira é um estereótipo que foi dado à capoeira e que a gente tomou para si e hoje é o que é. Então, bem assim é com diversas outras coisas que vêm de origem não pagãs, ou de origem pagã, né, que eles chamam pagã, de origem que não é eurocêntrica e cristã. Massa demais, eu achei muito didático. Galera, o que vocês acharam aí, comenta no chat.